Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus queridos irmãos e irmãs, este final de semestre foi bastante turbulento, mas vamos fazer um retiro para concluir este final de semestre. E o que é o retiro? O retiro é um espaço, um tempo de encontro. Encontro entre quem? Você e Deus. Não é encontro com você comigo, é encontro você com Deus. Aqui daremos algumas pistas para este retiro. Vamos fazer a oração inicial, depois entra o Padre Paulo, às 8 horas da manhã, e às 9 horas tem o próximo vídeo meu falando sobre viu, sentiu compaixão e cuidou dele. Então vamos à oração. Primeiro vamos lembrar que para fazer um retiro a gente precisa construir um cenário, né? Vamos construir esse cenário na nossa mente da Terra Santa, uma terra árida, uma terra seca, o lugar onde passou o samaritano, o lugar onde estava caído no caminho aquele homem tão sofrido. Então vamos imaginar aquela terra, como é a Terra Santa, para depois a gente começar o nosso retiro, tá bom? Também o Padre Paulo vai falar com vocês sobre a fraternidade no livro do Gênesis, que nós já tivemos a experiência de estudar, ler todo o livro do Gênesis. Então vamos agradecer a Deus por tudo que aconteceu nesse primeiro semestre, na nossa oração. E agora vamos iniciar a nossa oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos pedir ao Espírito Santo que venha sobre nós, para que nós possamos abrir o coração e encontrar com o Senhor. Vem, Espírito Santo, vem, vem iluminar. Vem, Espírito Santo, vem, vem iluminar. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom retiro a todos. Meu querido irmão, minha querida irmã catequista, então nós temos a alegria de, neste dia, fazer este pequeno retiro espiritual na solenidade de São Pedro e São Paulo. E nós temos hoje como uma temática para a nossa meditação a conquista da fraternidade tão sonhada. Então esta é a temática que a irmã Eliene nos propôs para esta meditação. Então, como nós já fizemos a leitura completa do livro do Gênesis, nada mais do que somente recordar o que ali fizemos ao ler os trechos que nos foram propostos. Então, na nossa formação bíblica sobre o livro do Gênesis. Então é neste tema que nós iniciamos a nossa reflexão neste dia e pedimos que o Espírito Santo de Deus possa vir sobre o nosso coração, sobre a nossa vida. Ao pensar nesta temática, a fraternidade, nós poderíamos nos perguntar: é possível viver a fraternidade? É algo que eu faço o possível na minha vida para viver esta realidade que Deus nos pede? Porque a fraternidade é uma conquista, ela é um projeto ético, não é somente nascer irmão de alguém. Porque, na verdade, ao ler o livro do Gênesis, e de maneira especial o capítulo 4, onde está o relato, a narrativa
da vida de Caim e Abel. O texto, como nós sabemos, por 7 vezes insiste na fraternidade. Todas as vezes que aparece a palavra irmão naquele texto, o escritor sagrado insiste nesta sua posição, de que Deus está a favor da fraternidade. Mas existe algo ali que nos é apresentado pelo escritor sagrado, que é a cobiça. É muito interessante que o escritor sagrado traga esta imagem da cobiça. Porque quando nós somos o irmão mais velho, no meu caso, o primogênito, é muito interessante, porque a partir do nascimento de um irmão, eu tenho um irmão, o Cláudio, tudo aquilo que era seu e que pertencia somente a você, agora será partilhado, será dividido. Tudo agora não será mais somente seu. Então, possivelmente a primeira coisa que para viver a fraternidade nós temos que ter na nossa vida é vencer a cobiça. Vencer a cobiça é algo muito difícil. É por isso que a fraternidade para nós é um grande desafio ético. Muitas vezes, quase que a maioria delas, todos os atritos que nós temos em comunidade, seja paroquial, seja na nossa família, possivelmente esteja por trás a cobiça. E é da cobiça que vai nascer, ali no texto de Caim e Abel, a destruição do outro. Quando Caim se esquece quem ele é, ele tira a vida do seu irmão. Então é importante aqui recordar tudo isso. É muito importante pensar sobre isso nesse dia em que, junto com toda a igreja, celebramos a vida dos apóstolos. E neste apostolado nós vivenciamos liturgicamente esta experiência do apostolado de Pedro e Paulo, colunas da igreja de Jesus. Ambos construíram a fraternidade. E acredite, não foi algo fácil. A construção da fraternidade não é uma coisa fácil. Pelo contrário, é algo que parte de nós, mas que é importante ser perseverante na fraternidade. É por isso que o escritor sagrado vai mostrar o que se esconde no coração de Caim. A cobiça, e desta cobiça vai nascer a ira contra o seu irmão. E mais uma vez, aquele animal que está um capítulo antes, lá no capítulo 3, a serpente, vai falar no coração humano. A cobiça, mais uma vez, voltará ao coração do homem, e ali naquele momento, o escritor sagrado vai dizer que Caim leva o seu irmão para o campo. E é no campo aonde o escritor sagrado vai dizer que ele vai tirar a vida do seu irmão. É muito interessante porque a serpente é um animal do campo. Caim não conseguiu controlar dentro dele a animalidade da serpente, a cobiça. Ele só via o outro como um objeto. E é este o grande problema da antifraternidade. É pensar que o outro é só algo. Não, o outro é imagem e semelhança de Deus e o outro é o nosso irmão. Nós só não temos ainda consciência disto. E este é o grande problema. Por isso, Caim, quando não se encontra consigo mesmo, faz com que não aconteça o encontro com o seu irmão. Então a fraternidade nasce de quando nós nos encontramos consigo mesmo,
quando sabemos os nossos limites, quando sabemos as nossas fraquezas, quando sabemos as nossas virtudes e assim somos capazes de fazer com o outro partilha. Fraternidade é a partilha da vida. É isto que é a fraternidade tão sonhada por cada um de nós. A fraternidade é possível e o livro do Gênesis vai nessa direção quando o escritor sagrado, lá no capítulo 37, entra no ciclo de José do Egito. Então lá nós sabemos, aparecerá a palavra irmão por 100 vezes. E isto não é colocado no texto por acaso. O escritor sagrado insiste que a fraternidade é o único modo de seguir a vontade de Deus. Sem a fraternidade não tem como seguir a vontade de Deus. Porque a fraternidade é encontrar-se com o outro na partilha. Partilhar a vida. Partilhar daquilo que é seu com o seu irmão. E é isto que vai ser mostrado no texto. Lá os irmãos de José vão tentar assassiná-lo. Depois, como nós sabemos, depois que ele é jogado na cisterna, voltam atrás e a narrativa nos mostra que ele será vendido como um escravo para os madianitas. E até que chegue no Egito, para que ali ele comece uma outra vida, sozinho, em uma terra estrangeira. Nós vamos ver que ele desejava já viver esta fraternidade. E ele vai construir esta fraternidade. Nós vamos ali percebendo que, a partir do momento que José do Egito tem o dom de descobrir que iria acontecer sobre o Egito uma seca por 7 anos, onde não haveria alimento para ninguém, nós vemos um homem empenhado para que ali tivesse pão. Mas ele não podia comer todo este pão que ali estava. Os grãos que serão ali plantados e guardados nos seus armazéns é muito para uma só pessoa. Então aqui nós vamos percebendo que no coração de José do Egito já existia ali sementes, assim como aqueles ele ajudou a plantar a semente da fraternidade, e que foi aos poucos crescendo. O escritor sagrado diz que esta narrativa durou 20 anos, até que um se encontrasse com o outro. E assim, todos juntos, nós vamos ver o momento do perdão. O momento em que este José do Egito, segundo o texto das Sagradas Escrituras, irá beijar cada um dos seus irmãos, aqueles que o venderam como escravo. E os seus irmãos foram até o Egito por quê? Porque tinham fome. E este José do Egito partilhou do seu dom e da sua sabedoria para que não somente os seus irmãos, mas todos os povos que fossem até ali, e dentre eles os egípcios, não passassem fome e não viessem a morrer. Ele aprendeu a partilhar o que ele tinha. E é por isso que neste momento do nosso retiro é o momento de pensar na nossa vida e nos questionar: o que é que eu tenho como catequista que eu posso oferecer às crianças, aos jovens, aos adultos, que vai surtir este efeito, o efeito desejado por Deus, o efeito desejado por José do Egito, quando perdoou o seu irmão. Na verdade, os seus irmãos, os seus 11 irmãos. Então assim, nós vamos adentrando este mistério da fraternidade e vamos pensando, olha, o sonho de José. José era chamado como o sonhador pelo escritor sagrado. Isto é muito interessante, porque o sonho de José será realizado na fraternidade. Então nós, neste tempo de quarentena, talvez seja o momento
para pensar sobre isto. Até este momento caminhei desta forma. É necessário um compromisso maior de amor. A fraternidade é um desafio, é algo a ser conquistado, é algo a ser construído. Então que você possa também se aproximar destes textos, ver lá que com certeza você deve ter marcado uma parte deste texto que conta a história de José do Egito. Lá pelo final, entre o 48 e o 50, está o reencontro destes irmãos. Que você possa viver esta experiência na sua vida. E que caso você tenha em algum momento errado, em algum momento tenha deixado muitas vezes o nosso eu ou o nosso ego, a nossa cobiça ser mais forte do que a fraternidade, é o momento de voltar o coração para Deus, porque Deus é fraternalmente infinito no amor. Deus partilha de tudo o que Ele é. É diferente de partilhar somente o que tem, mas Ele partilha daquilo que Ele é. Então, infelizmente não podemos participar presencialmente da Santa Missa, mas logo mais estaremos celebrando a Eucaristia e espiritualmente nós ali participamos deste grande mistério. Deus que se dá a si mesmo a cada um de nós. Jesus é o maior dentre os irmãos. Esse Jesus lá no livro do Apocalipse será chamado como o leão da tribo de Judá. E nós sabemos quem é Judá. Judá é um dos irmãos de José, que muda, que se converte ao final daquela história, quando ele diz que vai tomar o lugar do seu irmão mais novo, Benjamim. E diz, olha, deixe que Benjamim volte para o meu pai Jacó, eu fico no lugar dele. É muito interessante que o livro do Apocalipse se lembre deste irmão que foi capaz de dar a sua vida pela vida do outro. É por isso que Jesus é o mais importante desta tribo que é a fraternidade. Então que você, meu irmão e minha irmã catequista, que você possa viver hoje esta alegria de saber que nós somos todos irmãos. Quanto mais nós adentrarmos essa experiência da fraternidade, mais humanos seremos e mais felizes seremos, porque nós somos criados para isto, para ser irmão e viver como irmão junto de todas as pessoas que o Senhor colocar no nosso caminho. Que o Senhor te abençoe neste dia e derrame sobre você, meu irmão e minha irmã, toda a bênção e toda a graça, e que possamos a cada dia ser mais fraternos, possamos nos parecer cada vez mais com Jesus de Nazaré, o leão da tribo de Judá.